Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o Entre Linhas na TV Brasileira e na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo, muito obrigado pela sua audiência. Mais um dia por aqui, hoje quinta-feira, e aumentou um pouco a temperatura, né? 1 ou 2 graus, mas melhorou bastante, viu, gente? Uma semana muito fria, mas para agora a tendência para o final de semana é que a temperatura aumente, graças a Deus, porque nós aqui do interior do estado de São Paulo, mais precisamente no Oeste Paulista, não gostamos muito de frio, né? Estamos acostumados com calor. Bom, vamos lá com os nossos comentaristas que já estão aí via remoto, né? Através do aplicativo Zoom, trazendo informações para o dia de hoje. Adolfo Padilha e também Divaldo Ceresini. A gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo. Aqui é o nosso programa Entre Linhas, é com você, seu destaque. A gente amanhece hoje, bom dia, Divaldo, bom dia, Eudes, aos nossos telespectadores da TV Brasileira. A gente amanhã da Prudente News, a gente acorda hoje com mais um presente do nosso governador, né? Pedágio 8% mais caro. Vivemos uma pandemia, uma crise econômica, todo mundo sabe, a gente não tem que ficar repetindo. E não há nenhum movimento do atual governo de São Paulo que diminua, flexibilize os impostos tão caros que a gente já paga. Hoje os pedágios estão 8% mais caros. Muito bem, vamos lá então para o destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo, seu destaque para hoje. É verdade essa questão. Bom, primeiro, bom dia para todo mundo, né? Que nós tenhamos aí um excelente dia. E esse destaque do Padilha, ele realmente reflete a realidade da nossa política, né? Os nossos políticos, eles têm uma grande dificuldade em cortar gastos públicos, cortar os privilégios, cortar os desperdícios, né? E aí eles acabam por aumentar os tributos e tudo aqui, as taxas que a gente paga e esfolar o nosso bolso. Hoje, nós temos aí o início da operação dos pedágios 8% mais caros. Nós tivemos a ANEEL, né, do governo federal, anunciando também um aumento de 52% na bandeira faixa 2 da bandeira vermelha, o que vai impactar em mais ou menos 8% também na energia elétrica. Nós tivemos recentemente o envio para o Congresso Nacional das mudanças propostas no imposto de renda, o que também vai acarretar em aumento da nossa carga tributária. E a gente paga tão caro, são 5 meses de trabalho por ano para ter serviços públicos tão ruins de retorno, né? Nós precisamos realmente mudar essa história. Vamos ter oportunidade ano que vem. Será que a gente vai aproveitar? Muito bem, estamos chegando então com o Entre Linhas. Vamos lá para a nossa primeira informação da pauta. Vamos falar sobre a CPI da Covid-19. O comando da CPI da Covid mudou a agenda prevista para esta quinta-feira. Decidiu ouvir, então, o representante da Davat Medical do Brasil, Luiz Paulo Dominguete, em vez de Francisco Maximiliano, da Precisa Medicamentos. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada esta semana, Dominguete disse ter recebido em fevereiro um pedido de propina do então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, em troca de um contrato de vacinas. Segundo Dominguete, foi pedida a propina de $1 por vacina. E conforme a reportagem da Folha de São Paulo, a negociação envolvia 400 milhões de doses. Dias foi exonerado do cargo. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, a gente começa com Divaldo Ceresini. Divaldo, como é que você vê essa denúncia, uma denúncia de corrupção grave, né? A denúncia é grave, mas até agora eu não vi elementos robustos que a subsidiem, né? Existe a denúncia, esse diretor de suprimentos do Ministério da Saúde não é flor de se cheire, né? Ele já tem uma ficha grande aí de enroscos, né, para lidar. As pessoas que o indicaram para esse cargo também são pessoas com grande ficha de enroscos para lidar, né? O Ricardo Barros é um deles, uma pessoa que esteve em todos os governos, desde lá do Fernando Henrique Cardoso.
Então, eu penso que, dado o contexto, isso deve ser investigado, sim. Essa questão que eu estou falando em relação à suposta aquisição de vacinas da AstraZeneca, tá? Essa é uma situação. E o Maximiano é uma segunda situação, uma situação que, no meu entendimento, já tem mais elementos, uma situação mais robusta, que é a questão da aquisição da Covaxin, tá? De qualquer forma, a gente sabe que o Ministério da Saúde ele está sob comando do PP, sob comando do Ricardo Barros e a turma do Ricardo Barros. E nós já vimos que isso aí deu problema. Recentemente, o Ricardo Barros foi ministro da Saúde, no governo Michel Temer. E essa mesma, e a Global Saúde, que é do mesmo grupo da Precisa Medicamentos, que está enroscada nessa questão da Covaxin, também andou gerando um prejuízo de 20 milhões de reais para o Ministério da Saúde, em razão da não entrega de coisas que foram compradas junto a ela. Então, ali existe um caminho mais robusto para ser investigado e com a mesma turma que esteve envolvida no problema anterior. De qualquer forma, esta nova questão, que é a aquisição da AstraZeneca, né, com suposto pedido de propina, no meu entendimento, também merece ser investigado. Muito bem, vamos trazer Adolfo Padilha para essa discussão. Adolfo, como é que você viu essa denúncia de possível corrupção aí na pasta da saúde? Mais um absurdo do circo, né? Eu até falo aí para quem está nos ouvindo, eu coloquei no meu Facebook, Papo Reto com Adolfo Padilha, o vídeo do momento que o Omar Aziz, o Renan Calheiros pressionam o cara para dizer, não, mas quem pediu propina? O cara dá uma gaguejada, não, mas que você vê que foi tudo armado. Foi uma situação toda armada, partindo do Miranda, que já tem um histórico de enganador, de golpista. E vamos corrigir uma informação aí, a indicação não foi do Ricardo Barros, desse funcionário. O que a grande mídia não fala, que esse funcionário que está sendo acusado de um suspeito pedido de propina, ele é da época do Mandetta. Sabe o Mandetta? Aquele que mandou todo mundo ficar em casa e morrer em casa? Só que a imprensa está abafando isso. Como a emenda para comprar, inclusive, essa vacina, sem passar pela Anvisa, com estado de urgência, por causa da calamidade de saúde, foi assinado para os próprios senadores que estão aí agora acusando o Bolsonaro, querendo juntar o Bolsonaro nesse bolo que não tem farinha para crescer. Não adianta. Gente, robusta é a vontade dessa gente de tentar criar um crime e impor esse crime ao Bolsonaro, né? É um factoide tão imbecil, é um factoide tão fora de proporção, que enquanto as pessoas, nós aqui estamos discutindo isso, o STF fica fazendo as barbaridades dele lá, o que ele está fazendo, livrando o Lula de tudo, entendeu? E a mídia coloca 1000%, repito aqui, informação errada de novo, não tem 1000%, porque não teve compra, tem um procedimento, que mais ou menos é como se fosse um compliance. Será que o compliance do governo hoje funciona no sentido de travar e barrer as possibilidades de corrupção? O suposto pedido de propina, por segurança, o governo exonerou do cargo. Aí uns falam assim, vestiu a culpa. Não, não vestiu a culpa. A gente sempre quis isso de um governo, a atitude. Tempos atrás, o acusado era blindado, ele era abraçado. Sabe por que ele era blindado, ele era abraçado, o Edivaldo Eudes? Porque ele era um agente ou do presidente, ou do governador, ou de outras pessoas em alto escalão. Nesse caso, como ele não é um agente autorizado a pedir propina pelo presidente, porque isso não existe, ele foi exonerado. E ponto final. Alimentando essa narrativa aqui, nós estamos fazendo um desserviço para o Brasil. Nós estamos desrespeitando ainda mais as vítimas do Covid. As pessoas que hoje estão sentadas sem ter oxigênio, ou sem ter medicamento, ou sem ter vacina, sei lá. Nós estamos respeitando essas pessoas. Aqueles que estão de luto por perder alguém mais próximo. Esse é um grande desrespeito quando a gente fica alimentando esses fake news criados. A CPI está lá, o presidente Bolsonaro foi o primeiro a falar, pode apurar tudo. Apure tudo que quiser no meu governo. Mas dos governadores também. Os caras, eles chegam ao limite de desmerecer a Polícia Federal. A mesma Polícia Federal que já pegou eles com a boca na botija. E eles só estão onde estão hoje porque nós temos um judiciário supremo com um ativismo político e um viés político que se expõe às caras todos os dias para nós,
e faz com que, com jeitinho, esse pessoal, o Aziz continua solto, Renan continua solto, por aí afora. Então é lamentável a gente estar perdendo tempo de falar de uma loucura como essa. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, é com você. O Padilha, ele tem razão, né? Formalmente, quem indicou o Roberto Dias para o Ministério da Saúde realmente não foi o ministro Ricardo Barros, né? Foi o Abelardo Lupion, que é outro deputado paranaense, que foi secretário de governo no governo da esposa do Ricardo Barros lá no Paraná, e esse Roberto Dias foi assessor ali de primeira hora dele. Então, realmente não foi diretamente o ministro Ricardo Barros, mas o fato é que a gente percebe que essa situação, né, permanece, o controle do Ricardo Barros no Ministério da Saúde, ele permanece, assim como o controle de outros políticos danadinhos permanece sobre outras pastas. A Secretaria de Governo, por exemplo, tão importante secretaria que nós temos dentro do governo federal, ela é comandada pelo Valdemar da Costa Neto, por meio da Flávia Arruda, esposa do José Roberto Arruda, aquele mesmo senador que esteve envolvido na violação da votação do painel do Senado e foi cassado como senador, aquele mesmo que, enquanto governador do Distrito Federal, foi preso por desvio de dinheiro público, né? E tem toda a razão quando diz também o Padilha em relação à impunidade que nós temos no Brasil, ora causada pelo judiciário, ora causada pelo próprio legislativo, e aí eu volto a citar o exemplo da votação que nós tivemos na semana passada. Foram 2 votações para facilitar a vida de sem vergonha na política. A primeira derrubando a lei da improbidade administrativa, impedindo o Ministério Público e a polícia de investigar direito, principalmente os casos mais complexos, levando a barra de políticos sem vergonha, tais como Lula, né, por exemplo. E também a questão de não tornar ficha suja quem tem as contas reprovadas, desde que isso seja passível apenas de multa. Então, não é só o político sem vergonha que é pego com a boca na botija que a gente tem que tirar. A gente tem que tirar também aquele político sem vergonha que faz um discursinho de combate à corrupção na época da campanha, mas que chega na hora de votar projeto de combate à corrupção ou de elaborar esse tipo de projeto e vota contra, e age contra isso daí. Nós tivemos recentemente também a Lava Toga. Para me encerrar nessa questão também, não me alongar muito nesse comentário, a Lava Toga foi enterrada por muitos daqueles que na época da campanha defendiam o combate à corrupção, que criticavam o judiciário. Pessoal, vamos analisar a coerência entre o discurso e as atitudes dos nossos políticos. Ok, vou passar a palavra para o Adolfo Padilha para a gente encerrar por hoje esse assunto, que ele sempre volta aqui em pauta, né? Vamos lá, Adolfo Padilha. Não, eu só quero registrar, essa é minha função. Você veja que no primeiro comentário dele, ele não falou nada, o que era a afirmação da nomeação e indicação pelo Ricardo Barros, virou supostamente a indicação do Ricardo Barros. Por quê? Porque eu trouxe o ponto verdadeiro. O cara é da época do Mandetta. E não estou dizendo que o cara pediu não, tá? Não estou dizendo não. Acredito que ele não pediu. É uma armação mesmo. Veja bem, gente, eles estão tentando armar para desestabilizar o governo em qualquer hipótese. Pode ter certeza disso. Nós vamos ainda rir muito, mas rir muito dessa história toda e lamentar muito o tempo que nós perdemos dando ouvido para bandido. Eu não, mas o Divaldo sim. Muito bem, vamos lá, vamos trocar de assunto aqui. Eu vou trazer um assunto que para mim me parece muito polêmico, me parece até uma perda de tempo, mas tem gente que acha que essa situação está certa. Eu aqui, no meu papel, vou respeitar, né, o pensamento de todos. Mas olha só, o juiz Ricardo Seifer, da 10ª Vara Civil do Rio de Janeiro, concedeu liminar para obrigar a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, a manifestar-se em 20 ou 48 horas sobre o porquê de a seleção brasileira ser a única que disputa a Copa América a não usar o número 24 para identificar os jogadores. Caso não responda à determinação, a CBF está sujeita a uma multa diária de R$ 800. A ação foi apresentada pelo Grupo Arco-Íris da Cidadania LGBT, associação sem fins lucrativos que atua
na defesa dos direitos da chamada comunidade LGBTQIA+. Muito bem, vamos lá. Começando com Adolfo Padilha. Adolfo, o que você acha dessa situação? Seleção brasileira não tem o número 24. É por alguma coisa em relação à comunidade LGBT? Eu acho que você está querendo armar para Adolfo Padilha, viu, cara? Não é possível um negócio desse, né? Será que a nossa justiça não tem coisa mais séria para cuidar? Será que o juiz que decidiu isso, ele não tem assunto mais sério lá na comarca dele? Será que não tem lá ações de crianças e pessoas pedindo apoio judicial para comprar remédio contra o câncer, que custa muito caro? Será que na cidade dele, na comarca dele, não tem pessoas passando fome e ele poderia estar ajudando de alguma forma? As decisões judiciais que tem lá de grandes empresas contra os pequenininhos, será que ele não tem coisa? Para mim, quem perde aqui, Eudes, é o judiciário. E ponto final. Tenho receio nenhum de falar isso. Nós temos coisas muito mais sérias para cuidar no Brasil. Porque esse bando de recalcado, eles não vão mudar nunca. Esse bando de recalcado, eu me recuso a falar deles. Eu não uso o número 24 e ponto final. E daí? Eu posso não usar por azar. Jogadores no esporte, porque eles nunca praticaram esporte, né? Jogadores no esporte tem muito dessa de impressão das coisas, enfim, me fugiu a palavra agora. Sabe a história do gato preto, a loira do banheiro? Superstição. Exatamente, me perdoe. Então, o 24 pode ser um número de azar. Eles são tão ridículos que o 24, eu joguei um pouquinho de bola, normalmente é o número do segundo goleiro do time de futebol. Eles são tão ridículos que o 24, para ter o 24, teria que ter 24 jogadores, e são 22. É 11 titular e mais 11 na reserva. Então, eles são tão ridículos que eles querem impor alguma coisa que é a meia dúzia que grita que não vai impor. E ponto final. Se eu quiser educar meu filho que ele não deva usar o número 24, eu vou educar. E não é eles que vão dizer para mim o que eu tenho que fazer. E ponto final. Nós, quando era criança, o número 24 era dos gays, dos viadinhos. Não era essa a brincadeira? E daí? É uma brincadeira. O que não é brincadeira é um juiz perder tempo com isso. O que não é brincadeira, se esse pessoal realmente tivesse preocupado com a classe deles, porque a opção sexual, cada um tem a sua. Só que eu sempre falo, não venha aqui querer dizer para mim que é normal. Mas é sua, eu respeito. Como é anormal e imbecil agredir alguém por opção sexual. Eu sou cristão. Para mim não existe isso. Para mim existe homem e mulher. E não é você que vai impor para mim que é diferente. Não é você que, mesmo travestido de mulher, vai pedir para mim te chamar de Maria, sendo que você é o Joãozinho. Se vier conversar comigo, vai ser o Joãozinho. E ponto final. Eu não vou mudar isso. Pago o preço que pagar. Faço isso pelos meus filhos. Porque, como cristão que sou, não vou negar aquilo que eu acredito. E não são eles que vão impor isso. E eles têm outras preocupações. Existe, sim, no Brasil, a aberrante, a situação horrível de agressão a homossexuais, que é uma coisa horrível. Eles deviam estar defendendo isso. Eles deviam estar pedindo para o juiz proteção sobre isso, né? Fazer projetos de conscientização, como eu disse aqui. Você pode não aceitar, mas você é, sim, obrigado a respeitar. Isso é ridículo, isso é uma coisa absurda. Muito bem, antigamente, quando a gente era criança, era o número 24, né, por conta do jogo do bicho, o bicho era o viado. Agora é o 6, viu? Pois é. O 6. Aí, eu não sabia disso. Não, agora é o 6. Tá bom. Muito bem. Gente, uma piadinha aqui para descontrair. Vamos lá, Divaldo Ceresini, como é que você vê essa situação aí do número 24 na seleção brasileira, rapaz? Polêmica, na minha visão, por nada. Qual que é a sua visão? Rapaz, a gente tinha que tirar o 6 agora, hein? Falando nisso, você tá no jogo do bicho, tá na contravenção, hein? Pois é, eu não sei se o juiz ele tem autonomia para negar algum processo logo de cara, né? Se tivesse essa autonomia, no meu entendimento, já deveria ter feito, porque, meu Jesus amado, primeiro que a CBF ela é uma entidade privada, ela não é um órgão público, né? Já começa por aí. E aí, pelo que me consta, não existe nenhuma lei que obrigue nenhum time esportivo a ter esse número. Segundo, os times tradicionalmente utilizam a numeração de 1 a 22, como bem lembrou Padilha, porque é o número de jogadores ali que geralmente os times têm
no seu elenco. Agora, obrigar a inserir esse número, a troco de quê, né? Eventualmente a gente vê um jogador ou outro com um número 80, um número diferente, porque ele tem, como bem lembrou o Padilha, a superstição em relação àquele número, né? Eu me recordo que quando o Ronaldo Fenômeno foi lá para a Inter de Milão, se eu não me engano era o Inzaghi, que usava o número 9, aí o Ronaldo pegou o número 9 dele, né? E ele começou a usar o número 18, que era 1, e ele colocava um símbolozinho de mais entre o 1 e o 8, né? Então, primeiro, é uma entidade privada. Segundo, não vejo sentido algum em relação especificamente a esse número. E terceiro, gente, nós como temos muita, mas muita coisa realmente relevante e não só para a sociedade como um todo, mas também para a comunidade LGBTQI+, para ser tratada, como a violência, a agressão, os crimes não concluídos, para ficar lotando o judiciário com tanta coisa que não vai levar a lugar algum, né? Isso nos custa dinheiro. Quem paga imposto está pagando para o judiciário funcionar, tratando de uma causa que vai dar em nada. Quem tem uma causa realmente relevante no judiciário tem o atraso do seu processo por uma causa quanto essa. E o pior de tudo, uma ação judicial como essa daqui, ela desmoraliza os movimentos que defendem, que combatem, né, as ofensas que são feitas à comunidade LGBTQI+. Tira a credibilidade desse tipo de luta, gente. Vamos tornar o país sério, vamos tratar as coisas de maneira séria, para que a gente realmente resolva os nossos problemas, em vez de a cada momento ficar criando um probleminha aqui, um probleminha ali, por coisa que não tem sentido algum. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, com você. Não, eu só queria dizer o seguinte: o Divaldo, ele poderia sim ter recusado a liminar, ter negado a liminar. O juiz Ricardo Ciffer, mas é que a comarca que ele mora, Divaldo, não tem problema, é o Rio de Janeiro. É uma comarca tranquila, né? Uma cidade tranquila, quase não tem crime, quase não tem injustiça social. Ele está se preocupando com o número 24 na seleção brasileira. Eu repito aqui, é mais vergonhoso, infelizmente, para o judiciário, um juiz desse tomar uma decisão dessa. É por isso que a opinião pública, muitas vezes, confia mais do lado de quem não devia confiar do que no lado que está lá para nos defender. É por causa desse tipo de coisa. Muito bem, Edivaldo Ceresini, com você. Então, aí vem, eu fico imaginando, né, que tipo de resposta esse pessoal espera que haja, né? Será que eles esperam assim, não, a gente não coloca o número 24 porque isso daí é coisa errada? Porque... Não! No meu entendimento vai vir uma resposta assim, não usamos porque não queremos. E aí, vai fazer o quê? Vai obrigar a usar o número 24? Eu também vou entrar com uma ação daqui a pouco querendo que use o número 84, que seria uma homenagem ao ano que eu nasci, por exemplo. Aí seria outro absurdo, né? Muito bem, gente. Olha, hoje eu estou me sentindo hilário aqui na apresentação desse programa. Nós vamos num rápido intervalo. Voltamos já já com mais Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Olá, já estamos de volta, Prudente News 1070 e também aqui na TV Brasileira. Depois do intervalo, vamos lá para mais duas informações. Olha só, partidos políticos, parlamentares, movimentos sociais e entidades da sociedade civil protocolaram na quarta-feira, na Câmara, o chamado super pedido de impeachment do Jair Bolsonaro, do nosso presidente, né? O super pedido tem 46 signatários, ou seja, 46 assinaturas, e consolida argumentos apresentados nos outros 123 pedidos de impeachment que já estão apresentados na Câmara. Vamos lá. Falando sobre esse assunto, a gente começa com o Divaldo Ceresini. Vai faltar pano hoje, hein? De novo. Brincadeiras à parte, né? Nós tivemos aí um número que eu considero particularmente expressivo de parlamentares, embora a gente tenha majoritariamente
parlamentares tradicionalmente contrários ao governo, né, fazendo esse pedido de impeachment. Nós tivemos também algumas entidades, algumas, tá, não todas, que também tradicionalmente fazem oposição ao governo. Enfim, a articulação desse evento, que eu posso assim chamar ontem, né, ela foi muito bem feita, tá, e gerou, sem dúvida alguma, uma grande repercussão. Agora, o que a gente tem que se perguntar, eu até fiz uma enquete ontem no meu Instagram, né, estaria o general Mourão já em aquecimento? Então, eu vou dar agora a minha opinião a respeito dessa enquete, que ela está empatada, tá? Eu acabei de olhar aqui, está ali, ó, empatadinho, 50-50 a votação. Na minha opinião, foi feito um fato, foi criado um fato político pelas pessoas que defendem a saída do presidente Bolsonaro do cargo. Essas pessoas, ao contrário do que alguns possam dizer, não são necessariamente só pessoas do que é tradicionalmente reconhecido como grupo da esquerda. Tá? Existem políticos e pessoas, entidades que se posicionam de diversas maneiras nesse espectro. Contudo, eu não acredito que esse pedido vá muito adiante, não. A dúvida que eu tenho é se esse pedido ele será sumariamente arquivado pelo presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, que em tese é um aliado do governo, ou se ele vai deixar isso aí na gaveta para utilizar no momento em que ele entender ser oportuno para ele. Pessoal, o jogo lá em Brasília funciona assim, se realmente ele acreditar que não tem o que investigar, o que ser feito, ele vai engavetar. Se ele não, aliás, ele vai negar. Agora, se em vez disso ele deixar guardadinho ali na gaveta, prepare-se, viu? Porque vem chumbo grosso do seu Arthur Lira para cima do Bolsonaro. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê esse grande pedido de impeachment aí? Todo mundo, né? Todo mundo, né? É ridículo. É um circo ridículo, né? Você vê Joyce, PSTU, PSOL, Kim, Frota, aquele que faz poses com um vestido de noiva, né? A CUT, o MST, falsificaram a assinatura do cara do PCO. Então, eles já começam cometendo um crime. Você vê que são tão ridículos que eles relacionaram lá alguns crimes que o presidente Bolsonaro cometeu. Olha o primeiro. Crimes contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos estados. Quem é que está preso mesmo? Não é o Daniel Oliveira, pelo STF, com apoio da esquerda? Um deputado federal preso? Uma aberração jurídica dessa? Lançaram até uma campanha, Somos Todos Daniel. Não concordo da forma que ele falou, nem do jeito, mas preso. E é o Bolsonaro que realmente impede o livre exercício dos poderes. Esse é o primeiro, né? Então, o resto não vale nem a pena ler. Ontem nós tivemos que ouvir o Renan Calheiros chamando de charlatão o Wizard. Cara, vai ler a história desse cara. Eu tive o prazer de conhecer esse cara quando eu era franqueador. Por 2 ocasiões, estive com ele participando de uma convenção de franqueadores. Um deles na Bahia. Um cara é um gentleman. O cara é um gênio. Diferente do Renan Calheiros, que fez fortuna roubando, esse cara fez fortuna trabalhando, ele vem de família humilde. E ontem nós tivemos que ouvir o Renan chamando ele de charlatão. Já tomou a resposta na lata. Charlatanismo pratica vocês, disse o senador que estava na bancada, que ficaram ouvindo aqui jornalista, deputado e humilharam os cientistas de verdades que vieram aqui defender aquilo que vocês não acreditam. Vocês foram charlatões. Então, quer dizer, olha que o Brasil está virando, né? É o que eu falo para você. Você que está me ouvindo, presta atenção. Você que não apoia o Bolsonaro pelo mimimi. Se você está aí alimentando nas redes sociais o impeachment, o super impeachment, eles não vão passar pela criptolira que tem na presidência da Câmara. Exatamente, a criptolira. É como o Divaldo disse, é uma criptonia mesmo. Hoje está do lado do presidente. Aí, Divaldo, eu aproveito para comentar a necessidade, infelizmente, do presidente compor com uma base, seja podre ou não, dentro da Câmara. Imagine o presidente não tendo apoio. Ia acontecer com ele o que aconteceu com o Collor, que por causa de uma elba foi tirado.
por causa de uma rede de informações que entrou na cabeça dos brasileiros, se viraram todos contra ele. E naquela ocasião, o Collor só tinha feito uma coisa: estava ferindo os interesses como o Bolsonaro fere hoje. Depois, o que ele virou não vem ao caso. Só estou fazendo um exemplo, porque eu estava em Brasília na época e eu via como aquele circo era armado. Então, o que acontece, você que está aí alimentando isso nas redes sociais, o super impeachment? A esquerda não quer o impeachment do Lula. Larga de ser idiota útil. Larga de ser um imbecil útil para esses caras. Sabe por que eles não querem o impeachment do Bolsonaro? Porque aí o Lula desaparece. Aí o Lula acaba. A terceira via também que vocês estão caindo nessa narrativa é a esquerda que está plantando isso. Porque vai inviabilizar, não tem terceira via. Vai inviabilizar a terceira via. Se fosse o Divaldo candidato como terceira via, eu também não votaria nele, não. Entendeu? Mas acontece que não vai viabilizar a terceira via. Eles alimentam isso para fortalecer ainda mais a polarização entre Lula e Bolsonaro, entre o ladrão e, para aqueles que acham que o cara é louco, entre o louco. Só que na Bíblia está escrito: entre um ladrão e o louco, acredite no louco. Essa é a minha dica. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, é com você. Pois é, meus amigos, a gente acabou de ouvir aqui alguém que subia em palanque para defender a ética, para defender o combate à corrupção, para defender o fora Dilma, defender o Collor, o Fernando Collor de Mello. O mundo dá voltas, né? Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, pode ligar o seu microfone, vamos lá. O Divaldo ele tem que desistir de querer colocar coisas na minha boca. Vou repetir, eu não defendi o Collor. Eu disse que, na ocasião, Divaldo, eu estava em Brasília. Sabe aquilo que você assiste? Você não assistia porque você estava de pantufa e fralda no berço. Mas os seus pais, ou seus avós, ou seus amigos mais velhos como eu, você assistia na Rede Globo uma briga ferrenha. E à noite esses caras estavam numa pizzaria comendo pizza, cara. Eu não acreditava naquilo. Os caras estavam quase se matando durante o dia na frente da Globo, que tinha o poder da informação, e à noite eles estavam juntos batendo papo. Se o Collor tivesse feito a composição 20 dias antes do impeachment, ele não tinha caído. Foi isso que eu quis dizer. Foi esse exemplo que eu quis dar. Não defendo o Collor. Defendi na época. Hoje eu não defendo mais porque ele acabou virando o que ele virou. Mas não defendo mais. Então não coloque as coisas na minha boca, você não vai conseguir. Aqui tem história e informação, doutor. Muito bem, olha, a gente vai agora para a última informação de hoje. A gente tem aqui 6 minutos para encerrar o programa. Acho que dá tempo da gente colocar essa informação. Olha, a defesa de Ricardo Salles recorreu da decisão da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a entrega do passaporte do ex-ministro do Meio Ambiente à Polícia Federal e o proibiu de sair do país. O pedido foi encaminhado anteontem, né, pelos advogados de Salles. A entrega do passaporte se deu na última sexta-feira. O nome do ex-ministro foi incluído pela Polícia Federal no sistema de tráfego internacional para restrição de saída. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com o Adolfo Padilha. E é legal, né? A gente viu o Lula viajar para cima e para baixo, mesmo ele tendo 2 condenações, e ninguém fez nada, né? O Brasil possui uma das mais justas das justiças desse mundo, né? É o duplo padrão de entendimento. Dá um orgulho danado da nossa justiça com esse viés ativista, né? A gente vê, infelizmente, um STF atendendo a esquerda de uma forma que parece um balcão. E é verdade. Quem está mentindo aqui? Quem está falando alguma coisa que a gente não vê, né? Veja bem, volto a repetir aqui, o Lula era condenado em 2 instâncias e teve o passaporte dele, nunca foi recolhido. Ele viajou para tudo quanto é lugar, né? Então é uma pena a gente ver tudo isso, sabe? É uma pena a gente ver um STF, que é uma das bases da nossa democracia, agindo de uma forma ativista, se intrometendo entre os poderes, como eu disse aqui, prendendo um deputado federal, né? Interferindo em nomeações do governo. Deixa que ele erre. Não tem que decidir o que é certo ou errado, mesmo porque eles não têm apoio popular para isso. 91% dos brasileiros querem que o voto seja auditado, e eles são contra. Né? Eu poderia ler aqui uma relação de coisas que esses caras já soltaram, já fizeram, de pessoas que são ditos como a sociedade bandidos, e eles soltaram. Tem uma relação aqui. Mas que justiça é essa, né? É uma perseguição tão grande para demonstrar, para dar medo. É o establishment funcionando de uma forma tão clara,
Mas está sendo bom, o Brasil está amadurecendo, e ninguém amadurece sem se machucar, né? A cobra perde a casca, né? A fruta fica madura. Os espinhos é para lembrar do que lutou para a gente melhorar. E o Brasil está crescendo democraticamente de uma forma... O governo Bolsonaro ele tem tantos efeitos positivos, no meu ponto de vista, e um deles, hoje você conversa com qualquer pessoa e eles sabem o mal que o STF faz. Há 10 anos atrás eles não sabiam nem que existia um STF. Alguns engomadinhos, os isentões, não vê dessa forma. Mas o ano que vem eles vão ter uma opção, volto a repetir, entre o louco e o ladrão. Aí vai entrar a ética, honestidade, vai olhar para os teus filhos e vai decidir o que ele quer, o louco ou o ladrão. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, como é que você vê a situação aí do Ricardo Salles, né? Entrou aí contra a justiça, né, para ter o seu passaporte de volta. Olha, eu estou falando que se tirar um raio-x, vai aparecer, viu? Grudadinho lá. Em relação à questão do Ricardo Salles, eu entendo que todos aqueles que têm a condenação, né, algum tipo de condenação, ainda que não estejam presos, também por conta do nosso judiciário ter mudado de entendimento, e isso também foi favorecido na recente mudança que o Congresso fez na lei de improbidade administrativa, contando com o voto amigo da Carla Zambelli, do Eduardo Bolsonaro, deveriam sim ter o seu passaporte retido, né, para que a gente evite tantas fugas do país como nós vimos em ocasiões anteriores de tanta gente por aí. Em relação ao ex-presidente Lula, para sair do país, ele saiu, acho errado também, mas ele precisou da autorização dos amigos do Supremo, né? Então, a gente tem uma situação que, no meu entendimento, também foi equivocada. Não deveria ter autorizado sair. Primeiro, vamos resolver o processo aqui no Brasil, vamos concluir isso daí para que depois esse caso de corrupção resolvido, ele possa ser de investigação, né, de corrupção possa ser resolvido e a pessoa sair do Brasil. Agora, pedir, Ricardo Salles tem todo o direito de pedir, né? Não sei se ele está com a intenção de viajar para fora do Brasil ou não, só faria sentido, no meu entendimento, se tivesse com essa intenção. Muito bem, pessoal, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Quero agradecer aqui ao Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini, vou colocar todos na telinha aqui para a gente encerrar o programa. Valeu, Divaldo, valeu, Adolfo, e até o nosso próximo encontro na Prudente News 1070 ou na TV Brasileira. Valeu, grande abraço, a gente se fala.